Essa ideia, né, da trilogia da redenção vem justamente porque são 3 capítulos que tratam exatamente de redenção, exatamente de uma obra redentora. E muita gente não consegue ver Jesus nos Salmos. Irmã Rosinha, quando nós começamos a expor aqui o livro dos Salmos e a gente começou a descobrir um monte de versículos, um monte de passagens nos Salmos que era exatamente sobre o que Jesus faria. Isso foi me deixando assim maravilhado, porque quanto mais você busca e vai olhando aos pouquinhos, devagarzinho, de texto em texto, você consegue descobrir muito mais. Por exemplo, né, quando a gente viu lá no Salmo 17, no Salmo 18, quando Davi está dizendo o seguinte: olha, o meu Redentor, ele não ficará no túmulo, ele vai ressuscitar. Quando Davi depois fala, no Salmo seguinte, ele fala: olha, quando eu ressuscitar, eu verei a face do meu Salvador em mim, e eu vou me alegrar muito com isso. Então, nesse momento eu entendi, eu falei assim, por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Não é só porque Davi se arrependia, porque tem muita gente que se arrepende como Davi. Mas é porque Davi, quando foi falado para ele do plano de redenção, Davi abraçou isso de corpo e alma. Estudando os Salmos, eu percebo que Davi, ele entendeu exatamente o que Deus queria fazer na humanidade. Ele entendeu exatamente qual era o plano divino. Sabe, Flávio, a minha reflexão é, será que os cristãos estão entendendo qual é o plano de redenção de Deus? Qual é o próximo plano de Deus para a humanidade? Né? A maioria dos cristãos nem sabem que Jesus vai voltar. Elisa, isso chega a ser meio estranho, né, Elisa? Mas muitos cristãos nem sabem que Jesus vai voltar. Muitos cristãos nem sabem que eles têm um chamado para evangelismo e discipulado. E o fato é que Davi, ele entendeu tudo. A gente tem a ideia de que Samuel chegou lá, né? Eu quero falar isso novamente, porque muita gente ainda, tem muito pastor aí pregando errado os salmos, tem muita gente ensinando errado. O fato é que Samuel não chegou em Davi, derramou um óleo na cabeça de Davi e falou: você vai ser rei. E é isso. Com certeza Samuel chegou e explicou para Davi todo o plano, todo o processo. O que Deus queria exatamente com Davi. Davi, você será o rei de Israel. Por que você vai ser rei? É só para você se assentar no trono e ser um homem rico, cheio de posses e ser rei? Não. Negativo. É porque você tem que defender a ascendência do Messias. Ele vai nascer desse povo aqui. E é você, Davi, que vai defender esse povo. Esse povo vai ser duramente atacado, os inimigos vão tentar destruir esse povo o tempo todo. Você vai ser o homem que vai defender essa nação. Você é o homem que Deus vai usar como um homem de guerra, um estrategista político para expandir o reino, para defender a nação. E você é o homem que vai fazer a vontade de Deus. E provavelmente, né, com certeza isso foi passado para Davi. Isso foi ensinado para Davi. A redenção, a ressurreição do Messias, a morte, crucificação do Messias, isso tudo foi ensinado para Davi. Você sabe por que eu sei? Agora que eu estou estudando os Salmos mais a fundo, eu estou vendo Davi falar isso, Flávio. No Salmo 21, Davi chega a dizer sobre como Jesus ia ser crucificado. Ele fala que as mãos de Jesus iam ser cravadas no madeiro e os pés de Jesus iriam ser pregados também. Ele fala isso no Salmo 22, sabe? Ele fala isso. Ele está o tempo todo demonstrando, ele fala que Jesus vai ressuscitar, que Jesus não passaria pela decomposição. Ele fala que ele também vai ressuscitar. Davi fala, eu também vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vou ver a face do meu Criador em mim. Ele fala a mesma coisa que Paulo fala, quando Paulo diz, olha, a igreja vai ressuscitar gloriosa, com corpos glorificados. O mesmo poder que tirou Cristo da cova é o poder que vai ressuscitar a igreja no final. Sabe? Davi, ele entende tudo e ele abraça o plano divino de redenção. E ele quer levar isso a cabo. Davi cai, Davi peca, ele
ele é um pai que comete falhas, só que, eu vou dizer uma coisa, eu tenho um certo pé atrás com muita teologia que eu estou vendo aí. Sabe, Flávio? Eu falo com o Flávio porque eu sei que o Flávio é amante da boa teologia. Ele gosta. Mas a maioria das pessoas acham que a história de Davi é sobre Davi ser um bom pai ou um bom marido. A maioria das pessoas pregam como se a história de Davi fosse sobre a paternidade de Davi, sobre o reinado de Davi, sobre a família de Davi. Gente, não tem nada a ver. Nada a ver. A história de Davi é um homem que Deus levanta em um momento da história para defender Israel, porque de Israel sairia o Messias. É sobre isso. E nessa caminhada com Deus, esse cara vai cometer falhas, como qualquer outro ser humano. Mas mesmo assim, ele não vai perder o foco da missão dele. Qual é a missão dele? Defender a nação de Israel para que o Messias venha dessa nação. Davi, ele vai falhar como um pai, ele vai falhar como um rei, como um marido, mas ele não vai falhar na missão que Deus deu a ele, que é de defender Israel, expandir o reino, defender Israel e preparar o caminho para o Messias. É sobre isso. Embora, né, Flávio, nós aprendemos com os erros de Davi. A Bíblia não esconde os erros de Davi. Nós vamos aprender quando Davi está ocioso e ele fica olhando por cima do muro, né, e vê o que ele não precisa ver. A gente vai aprender também com o fato de Davi não ter educado direito os filhos dele. A gente vai aprender com uma série de coisas que Davi comete ali, umas falhas. Porém, todo mundo dá um bug na cabeça quando olha para todos esses defeitos e vê Deus falando, o homem segundo o meu coração. Mas você sabe por quê? É porque esse homem, né, Flávio, ele abraça, Deus falou, Davi, esse é o plano. É como se Deus falasse, Davi, esse é o plano. Eu preciso de você nesse momento da história. Davi abraça esse plano. Davi abraça esse plano. E ele leva isso a cabo. Sabe o que eu penso até agora, expondo os salmos, irmã Rosinha? Será que nós estamos abraçando o plano de Deus para este tempo? Na nossa geração, né, Flávio? Deus ainda tem um plano que está, né, acontecendo. Jesus vai voltar. Ele falou que até que ele volte, o que nós devemos fazer? Nós temos que ir por todo mundo, pregar o evangelho. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos. É isso que fala lá em Mateus. E o fato é que tem muita gente que no meio do caminho abandona o plano de Deus. Tem gente que no meio do caminho deixa o plano de lado. E nas dificuldades abandona os planos, na bonança, né? E o que é mais estranho é porque tem gente que quando fica abastado e está bem demais, ele esquece que Deus tem um plano para ele. E Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, porque quando Deus disse, olha, existe um plano, Davi, eu vou enviar um homem, ele vai nascer, ele vai ser da sua descendência, ele vai ser um descendente seu, ele vai nascer desse povo aí, e você precisa manter essa linhagem, você precisa defender esse povo. Davi vai fazer a parte dele na história, o que cabe a Davi ele vai fazer. Então a história de Davi não é sobre Davi ser um bom pai, um bom marido, sabe, ser um bom rei. A história de Davi é de um homem que aceitou o plano de Deus e abraçou ele e manteve o foco até o final, a ponto de Deus falar, esse homem é um homem segundo meu coração. Esse é o modelo de homem que eu quero. Então, no Salmo 22, né, Davi, quem escreveu o Salmo 22, nem todos os salmos são de autoria de Davi, irmã Rosinha, mas quem escreveu, ele está mostrando na figura de Davi, né, o próprio Cristo. Ele coloca Davi como uma prefiguração de Cristo e em alguns momentos você fala assim, por exemplo, no Salmo 22, olha como começa o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Quem é que vai falar isso lá na cruz? O próprio Jesus. Em alguns pontos, né, ele vai falar algumas coisas que não tem como ser sobre Davi. É sobre o Messias. Então, no Salmo 22, eles escrevem, né, que esse Messias, ele sofreria na mão do povo, ele seria abandonado pelo povo, seria abandonado em algum momento pelo próprio Deus, deixado ali para morrer, e também seria abandonado, ou seja, julgado pela lei,
mas esse Messias, ele venceria toda essa dificuldade e ganharia para si uma nação. Um povo que não existe passaria a existir por causa desse sofrimento. E no Salmo 23, o autor vem escrevendo que esse Messias que agora tem um povo, que é ser um povo que não existia, olha só, como que eles fecham o Salmo 22, né, para você começar a entender o 23, né? A posteridade servirá, a geração futura ouvirá falar do Senhor, chegarão e anunciarão a sua justiça, contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Nasceria um povo que não existia ainda e que serviria a Cristo, que seria servos de Cristo. E esse povo se tornam ovelhas do próprio Cristo. Esse povo sou eu e esse povo é você. Nós somos esse povo que não existia, passou a existir e é feito filhos de Deus pela fé em Cristo. Salmo 23, né, vou tentar ser rápido aqui, traz essa ideia de Jesus, o bom pastor. Jesus, o pastor provedor. Vamos ler o Salmo 23. Isso é bem conhecido, esse Salmo 23. Tem casa, né, que a Bíblia já fica aberta no Salmo 23, né? É uma coisa meio mística ali, né? Às vezes a pessoa não sabe nem o que está escrito lá, mas fica aberto lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para as águas tranquilas. Renova minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos ler só até aí. A primeira ideia que eu quero tratar aqui é que nos pastos Jesus é suficiente. Nós temos a ideia, né, e o Salmo 23, e para a audiência daquela época, né, Flávio, para o povo que ia ler esse salmo naquela época, eles entendiam o que era um pastor. Ele tinha a incumbência de cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas. A gente tem isso em Davi. Davi luta contra ursos, contra leões, né? As feras que vêm contra as ovelhas, Davi lutava contra elas. O pastor, ele tem essa característica de lutar pelas ovelhas, né? de proteger, de procurar lugar por onde elas devem passar, porque a ovelha, ela é um animal que elas são meio desorientadas. Se você deixar uma ovelha pastando sozinha, ela baixa a cabeça, sai pastando, daí a pouco se perdeu, não sabe nem aonde está mais. E o pastor, irmã Rosinha, ele tinha essa característica, né, de ele ser o guia das ovelhas. E as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. Quando você pega vídeos na internet, você consegue perceber. Um dos vídeos que eu acho mais incrível, né, é que um pastor de ovelhas mesmo lá no Oriente Médio, ele traz um grupo de mais ou menos 100 ovelhas para tomar água num poço. Daí a pouco chega mais outro pastor com mais umas 100 ovelhas para tomar água no mesmo poço. Chega um terceiro pastor, Flávio, com mais ou menos esse mesmo tanto de ovelhas. E aí eu comecei a pensar, vai dar confusão? Como é que os caras sabem? Os pastores não precisam saber. É a ovelha que reconhece a voz do seu pastor. E aí, na hora de ir embora, e eu fiquei pensando, né, assistindo o vídeo, eu falei, agora vai dar encrenca, alguém vai sair lucrando umas ovelhas a mais aí. Mas é incrível, o pastor, ele sai e chama, ele grita, a voz dele, né, ele faz algum barulho lá, chama, e essas ovelhas, todas as suas ovelhas saem com ele. E o outro chama as suas e elas saem, eles vão em direções diferentes. E é incrível porque as ovelhas seguem o pastor delas, elas não seguem outro, elas não seguem uma pessoa estranha. Se existir um pastor de ovelhas no campo lá e você chegar lá achando que você vai cuidar das ovelhas dele, você está enganado. Você não vai conseguir fazer isso, Flávio. Nós não vamos conseguir. E a gente tem uma ideia aqui, né? E eu acho incrível porque o autor, ele está se colocando na posição de ovelha, não é, Flávio? Ele fala o Senhor, que é o próprio Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele guia-me para as águas tranquilas, ele renova minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. No original, essa questão de veredas da justiça, né, eram caminhos conhecidos. A ideia no hebraico, né,
que as veredas eram caminhos conhecidos. E por serem caminhos conhecidos, às vezes a pessoa, né, ou as ovelhas, elas passavam ali sem prestar muita atenção, mas poderia haver perigos. E aí que está a figura do pastor, né, que caminhava com um cajado, era uma vara grande, né, e às vezes até pesada, com uma curva na ponta, mas aquilo era para justamente, se caso esse pastor precisasse lutar contra alguma fera para defender as suas ovelhas, ele o faria. O fato é que, se você parar para prestar atenção aqui, esse pastor de que o autor está falando, ele não deixa as suas ovelhas correrem perigo, andarem por qualquer lugar. Ele não deixa as suas ovelhas passar fome, né? É um pastor que está cuidando, ele é suficiente. Essa é justamente a imagem do próprio Cristo, ele é suficiente para nós. A gente começa a ver, né, nos pastos, a suficiência de Cristo. Na nossa vida, Cristo é suficiente. Na sua vida, Cristo é suficiente. Se eu parar para pensar, né, Elisa, eu não preciso de mais nada. Eu tenho a Jesus Cristo. Eu tenho o pastor, né, o bom pastor, ele está comigo, ele está me guiando. É sobre isso, né, o Salmo 23, é sobre um bom pastor, um pastor que é suficiente, que não vai deixar a sua ovelha de qualquer forma. Essa palavra, né, no original o verbo se encontra no gerúndio, né, também. O Senhor é o meu pastor. A ideia, se você ler a frase no hebraico, está: o Senhor está me pastoreando. A ideia do Salmo 23 é essa, está no gerúndio: o Senhor está me pastoreando. Isso significa que é uma obra constante de Cristo. Não é só que Ele é o meu pastor. Porque muita gente fala: não, eu sou o pastor, mas a ovelha está passando fome. A ovelha está sendo mal alimentada, a ovelha está, né, correndo perigo. Não é só sobre ser o pastor, é sobre estar pastoreando. E é isso que o Salmo está dizendo. A frase original no hebraico é: o Senhor está me pastoreando e nada vai me faltar. Porque se é Cristo que está fazendo essa obra de pastoreio na nossa vida, então nada vai faltar. Isso é incrível, sabe? E é sobre a suficiência de Cristo. Eu preciso de mais alguma coisa se eu tenho Cristo, sabe? Os pastores no Oriente guardavam suas ovelhas, conduziam-nas, proviam alimento e água para elas, cuidavam quando estavam cansadas, feridas ou doentes, salvavam-nas quando se perdiam e conheciam o nome delas, e de todas as maneiras simplesmente as amavam. O que isso mostra aos pastores de hoje, né? Tem muito pastor hoje, Flávio, é o status, né? O bispo, né? O apóstolo. Gente, eu acho que se as pessoas, Flávio, pensassem na questão do pastoreio, elas não queriam ser pastor de ninguém. Mas a verdade é que bons pastores, né, são homens dados por Deus, porque não é todo mundo que tem a paciência de visitar. Eu estava conversando com a Amanda antes de vir para cá e falando sobre uma história de um pastor que ele percebeu que tinha uma irmã na igreja que sempre tinha um semblante meio triste. E quando ele foi visitar essa irmã, e ele viu, né, a dificuldade, a tristeza que ela passava em casa, todos os problemas ali, ele percebeu que o único momento de dignidade na vida daquela pessoa era quando ela ia na igreja que aquele pastor pregava e ouvia as mensagens dele. Era o único momento de dignidade que ela se sentia um ser humano cuidado por Deus e tudo mais. Ou seja, sabe, nem todo pastor está atento a todas as ovelhas que tem. Sabe, nem todo pastor. E nós, como homens aqui, irmã Rosinha, nós podemos falhar, mas Cristo jamais falhará. Cristo está atento a cada detalhe da minha e da sua vida. Ele é o pastor suficiente. Ele está cuidando de nós 24 horas por dia. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele não permite que nenhum fio de cabelo caia das nossas cabeças sem que seja do consentimento dele. E isso é incrível, porque saber que nós somos cuidados por um pastor assim é algo tremendamente suficiente para nós. Eu acho que a gente não precisa de mais nada. Sabe? E nós temos então
essa ideia de um pastor que ele, em todos os momentos da vida da ovelha, ele está cuidando. Segundo ponto aqui, do verso 3 ao 4, né? Aliás, a gente leu aí do verso 1 ao 3, e do verso 3 ao 4, ele está dizendo o seguinte: renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O vale da sombra da morte, né? Ele fala no verso 4, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. É justamente por causa desse versículo aqui é que todo mundo só usa esse salmo no velório. Mas aqui não está falando de alguém que morreu, aqui está falando de alguém que está correndo risco, e é normal ovelhas corriam risco naquela época. O cara deixava a ovelhinha lá, o grupinho de ovelha um pouquinho no pasto lá, já tinha um coiote, um lobo, um leão, alguma fera querendo devorar a ovelha. E às vezes ela, né, caminhava por um lugar, se perdia, e então era a figura do pastor. O que a gente tem que perceber aqui é que esse pastor, ele está atento em todos os momentos, no alimentar, nas coisas básicas da vida, né? O que Jesus falou? Não estáis ansiosos quanto ao que comer, ao que beber e o que vestir. Ele é o bom pastor, Jesus é o bom pastor, e ele está dizendo isso. Não fiquem ansiosos com essa coisa, porque o vosso Pai, ele conhece as vossas necessidades. E é interessante porque mesmo assim a ovelha, né, nós ficamos ansiosos e também passamos por dificuldades, muitas vezes pelo vale da sombra da morte, né? E é um erro nosso pensar que Deus não está ali, que o próprio Cristo não está ali. No vale, serenidade. Primeira coisa, né? Nos pastos ele oferece a suficiência, é aquele pastor provedor que te coloca nos lugares onde não vai faltar nada para você. E nos vales, né? E é interessante isso daqui, o vale da sombra da morte representa qualquer experiência difícil em nossa vida. Eu já passei, Flávio, pelo meu vale da sombra da morte, né? O ano passado, quando a gente teve Covid, em 2006, quando eu fui atropelado, em alguns momentos aí nessa BR-251, quando a gente toma algum susto, né? Mas Cristo está lá. Esses momentos ruins da nossa vida, né, Flávio? É o vale da sombra da morte. Não é isso, irmã Rosinha? Irmã Rosinha que eu diga, né, irmã? E quantas vezes a gente, lá no vale da sombra da morte, a gente vê a mão, o bom pastor, chegar com seu cajado e resolver a situação, sabe? E esses momentos nos enchem de temor, inclusive a morte. Quem não tem medo da morte, né? As ovelhas não enxergam muito bem e se assustam com facilidade quando se vê em circunstâncias desconhecidas, especialmente no escuro. A presença do pastor que as acalma. Quando eu estou no momento de escuridão de minha vida, quando eu estou no momento que eu não estou vendo bem o que está rolando, né? O que está acontecendo, o que está, como diz na linguagem de hoje, quando eu não sei o que está pegando de fato, o pastor sabe, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele sabe. As ovelhas, né, o animal, ela não conseguia enxergar, ela não enxerga bem à noite. Então, quem é que tem que enxergar pela ovelha? É o pastor. Acho que nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, Cristo olhará por nós. Cristo enxergará por nós, Ele nos mostrará o caminho, onde devemos pisar, onde devemos andar. Ao longo da vida, enquanto seguimos o pastor, teremos muitas experiências diferentes, sendo que algumas serão provações, mas nenhuma delas pegará o Senhor de surpresa. Podemos confiar nele e ter paz. Quanto mais nos aproximamos do pastor, mais seguros ficamos e mais a sua paz enche o nosso coração. Eu acredito que a nossa experiência de caminhada com Cristo, porque eu falei sobre isso, né? Nós temos uma missão. Essa missão não vai ser fácil. Flávio tem a missão de ser pai, de ser o marido. Eu tenho a missão de ser marido, né? E um dia ser pai, irmã Rosinha, mãe, provedora da casa, e as dificuldades. E essas coisas nos assustam às vezes, né? A gente tem medo desse negócio dar errado, né? O cara que é novo de casado tem medo do casamento dar errado. O pai que é pai de primeira viagem, né, tem medo, meu Deus, será que eu vou cuidar bem do meu filho? Né? E talvez
essas coisas todas, todos esses medos, né, que passam. Mas a gente esquece que a gente é ovelha, né? A gente faz parte de um aprisco, de um pastor soberano. O Salmo 23, ele foca na figura de um pastor que é o pastor completo, né? Vocês têm esses pouquinhos de pastor que Deus deu para vocês aqui, né? Esses tiquinhos de pastor incompleto, né? Que talvez não dá conta de chegar em todo mundo, toda vez que precisa. O pastor que talvez não tem sempre o melhor sermão, mas Jesus, ele é completo. Ele conhece. E ele não vai falhar. Cristo não falhará. Jamais vai falhar. Eu lembro de uma vez, quando eu cheguei, né, numa das nossas congregações, e eu percebi que os irmãos estavam meio tristes e desanimados porque eles não tinham um pastor. Logo naquele dia eles falaram, abriram o coração para mim e falaram, né, dessa questão de Deus não ter dado para eles um pastor, um homem para estar ali, né, um líder, um representante. E eu falei, vocês nunca ficaram sem um pastor? Vocês nunca ficaram sem um pastor? Jesus está com vocês o tempo todo. E eu trabalhei, Flávio, mais de um ano essa ideia de Jesus o bom pastor. Jesus é o pastor daquela igreja. Eu falei, quando vocês entenderem que Jesus é o pastor que vocês precisam, o outro que ele der para ficar aqui, né, o representante dele aqui, vai ser só um detalhe. O tiquinho de pastor que ele der para vocês aí vai ser só um detalhe, gente. Vocês vão falar assim, não, beleza, obrigado por você estar aqui, mas Jesus já resolveu. Sabe, é essa serenidade, é essa confiança de que não vai faltar, é essa serenidade de que nos momentos difíceis esse pastor está do nosso lado, sabe? Terceiro ponto aqui, no verso 5, ele fala o seguinte: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. No aprisco, certeza. No aprisco, certeza. Depois de cada dia difícil de trabalho, o objetivo do pastor era levar o rebanho em segurança de volta para o aprisco, onde as ovelhas cansadas poderiam repousar protegidas durante a noite. Por vezes, no aprisco, o pastor colocava comida em coxos, pois as ovelhas se deitavam e descansavam depois de comer. Enquanto dormiam, eram protegidas por um muro de pedras que as cercava, e o próprio pastor se deitava na abertura e servia de porta. Olha o que fala em João 10, 7-9. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e se alguém entrar, né, pela porta, achará descanso. Eu vou até ler, gente, isso é incrível, porque o próprio Jesus, né, aqui ele está falando, quando preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Está dizendo de alguém que tem certeza de vitória, alguém que tem certeza que está seguro, que está bem servido. Isso daqui, essa é a função de Cristo também. Ele não só nos salvou, mas ele nos garante segurança, ele nos garante vitória, ele nos garante essa unção, unge a minha cabeça com óleo. O Espírito Santo de Deus, ele é o provedor do Espírito Santo em nossas vidas. João, vamos ler João aí, só para a gente pegar isso daqui, que é interessante. João 10, 7 e 9. E você pode associar o Salmo 23 com essa ideia. João 7, João 10, verso 7. Isso mesmo. Então Jesus voltou a falar-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha só, gente. No Oriente Médio, naquela época, né, nessa época de Davi, era comum, à noite eles faziam um muro de pedra,
E só deixava uma portinha, né, por onde as ovelhas entravam, e ali elas estariam seguras durante a noite. E o pastor tinha o costume de dormir na porta. Se um lobo quisesse entrar, né, ele teria que se esbarrar com o cajado do pastor. A paulada ia comer, a cajadada ia comer por conta ali. E o fato é que o pastor, ele é esse cara de luta, de guerra mesmo, porque proteger a ovelha, né, vai ter o lobo que vai querer atacar, a raposa, o leão, as feras selvagens vão tentar atacar as ovelhas. O ladrão que vem para roubar ovelhas à noite, e ele vai ter que encarar o cajado do pastor. Saiba, Elisa, que qualquer um que quiser atentar contra a nossa vida, que levantar falso contra mim, contra você, terá que lidar com o cajado do pastor, o bom pastor Jesus. E é nesse aprisco é que nós temos essa certeza, é ali que a gente pode descansar, ter a certeza, né? É no rebanho, né? E o aprisco dá a ideia ali do rebanho junto e unido. E aí é nesse rebanho junto e unido é que tem o Espírito Santo de Deus faz a obra dele. É nesse aprisco junto e unido, né, que foi derramado ali, eu lembro da imagem dos discípulos ali em Jerusalém, juntos reunidos e o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre eles, todos juntinhos ali, a igreja do Senhor, pronta. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele, quando estamos juntos, a unção de Deus acontece, né? O poder de Deus de ministrar, de falar aos nossos corações, de curar. No aprisco nós temos certeza, na congregação, junto com o povo de Deus. E por último, né, e eu acho que todo ser humano, Flávio, todo ser humano, ele está buscando uma coisa só. A ciência está tentando achar isso, né, de forma científica, congelando corpos, tentando fazer transferência de memória, né, por meio de programas, hardwares, mas é inevitável que essas pessoas vão se esbarrar com uma verdade. Só na casa do Pai nós vamos encontrar a eternidade. Só em Cristo seremos eternos. Davi vai falar lá atrás, olha, eu não vou morrer, eu vou ressuscitar e vou ter um corpo glorificado. Verso 6 diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É óbvio que Davi não está falando do templo, porque ninguém podia morar no templo, exceto o sacerdote. Davi está falando de uma habitação eterna. É isso que eu quero para mim. A ciência hoje, ela está tentando, né, por meio de criogenia, de congelamento de corpo, né, congela o corpo das pessoas que têm condição financeira, congela meu corpo talvez se daqui 100 anos tiver a tecnologia, vocês me trazem de volta. Olha só como é que está a cabeça do ser humano. Tentando fazer transferência, né, fazer o download da mente da pessoa e colocar num disco rígido ali. Já tem isso tudo acontecendo no mundo. Nada disso vai dar eternidade ao homem, Flávio. Nada disso. Só Jesus pode dar eternidade. Só por meio de Jesus seremos eternos, teremos corpos glorificados. Nós viveremos eternamente com o próprio Cristo. Provavelmente Davi, já idoso, fez uma retrospectiva de sua vida e chegou à mesma conclusão. Apesar de seus pecados e erros, havia sido acompanhado de bondade e misericórdia equivalentes. Davi olha e fala, olha, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me acompanham por todos os dias, me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero eternidade, Gabi. Você quer eternidade? Você quer ser eterna? Nós precisamos entregar a nossa vida, fazer parte desse grupo de ovelhas, que tem esse pastor. Nós precisamos. Quem estiver nos assistindo, saiba de uma coisa: nenhum outro pastor te oferecerá eternidade. Nenhum outro pastor é capaz de te dar eternidade. Cristo, ele é capaz. Porque esse pastor aqui, ele está disposto a entregar a sua própria vida. E Davi está escrevendo de alguém que vai entregar a sua própria vida pelas ovelhas. Pelo um povo que não existia e que vai passar a existir.
esse é o Messias, né, de quem Davi está falando. Ele vai cuidar do povo que ele vai chamar de seu, que por meio do Espírito Santo ele vai adquirir para si, com um selo de uma promessa. Somos de Cristo. Por meio do Espírito Santo de Deus, passamos a ser feitos filhos de Deus, por adoção. Amém? Que tenhamos a certeza de que no meio da congregação de Cristo nós temos unção, vitória, que nos pastos Ele nos dá suficiência, e que nos vales, nos momentos difíceis, Ele nos dá serenidade. Amém?